Manuel Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes, é o nosso convidado na Jornal das 7. Muito boa tarde. Boa tarde. Concorda com esta lentidão? Não, ninguém concorda com lentidão se lentidão... Mas existe, admite Sim, que existe? Existe lentidão em alguns processos, que eu diria que são processos com uma natureza excepcional, presumo que era esse que o Sr. Presidente da República se referia, e, portanto, aqueles processos que temos ouvido falar nos últimos tempos que envolvem figuras públicas relevantes, e aí, de facto, existe maior demora do que a média dos processos. Penso que o Sr. Presidente não se estava a referir à generalidade dos processos de crime, nem sequer aos processos de outra natureza, porque, em boa verdade, aí não existe esse problema. E, portanto, como o problema da lentidão existe aqui, eu presumo que era este que o Sr. Presidente se referia. Como é evidente, quando mas os processos são complexos, não há forma de os tornar menos... Pois, esse é que é o, complexos. Digamos, o enigma das declarações do Sr. Presidente, que eu ainda não consegui decifrar totalmente. Porque eu penso que é evidente para todas as pessoas que há um conjunto de processos, estes que estamos a falar, que não se conseguem investigar num ano. Nós não conseguimos que o Ministério Público investigue num ano um processo em que Angola demora um ano a responder. Basta isto para se perceber. Ou que, se pede a um banco suíço que dê informações, o banco suíço dá 50 voltas antes de mandar a informação. Ou, se é preciso obter informações de offshores, que demoram muito tempo porque são paraísos fiscais que não querem revelar os seus segredos. Ou, se é preciso analisar milhões de movimentos bancários, milhões ou milhares de faturas. Portanto, não era certamente a estes processos que o Sr. Presidente da República se podia referir quando estava a falar numa demora excessiva. Porque estes processos são, por natureza, demorados. E eu acho interessante esta referência que o Sr. Presidente fez à ideia de que o Estado de Direito democrático não funciona se os processos não andarem rápido. E eu concordo na generalidade com esta referência. Mas eu queria fazer a pergunta contrária a esta, que é: e há Estado de Direito se houver impunidade? Há Estado de Direito se nós acelerarmos este tipo de processos muito complexos para os resolver em 6 meses mal? Parece-me que não. Mas o Presidente fala aqui destes 3 tempos. Ele, por acaso, junta o mediático com o político, eu separaria. O tempo mediático, o tempo político, o tempo da justiça. A questão é que eles estão muito afastados. O tempo político afasta-se ou aproxima-se conforme entende. Certo, evidente. Mas o mediático é muito acelerado. É evidente, os tempos são diferentes, mas convivem bem. Repare, se há um determinado processo que suscita interesse público, a comunicação social tem toda a forma de fazer a notícia sobre o caso. Evidentemente não pode fazer a notícia sobre a decisão quando o processo é aberto, isso não. Mas pode ir acompanhando o caso. Não há nenhuma dificuldade nesse aspecto de convívio entre o tempo mediático e o tempo da justiça. Agora, se nós olhamos para o processo e ficamos Mas nós corremos o risco. O que acontece, se me permite, é que nós, imagina, há um caso muito mediático, não interessa qual. Certo. O tempo dos jornalistas é o já. Com certeza. Nós mostramos às pessoas a importância deste caso e porque é que nos envolve desta forma e porque é que nós damos este destaque. A Justiça responde dali a muitos anos. Depende da complexidade do processo. Se nós ficarmos com um cronómetro a olhar para a Justiça, a marcar os segundos a ver quando é que se despacha, provavelmente o resultado que... Mas acha que as pessoas percebem porque é que demora tanto tempo? Sim. Quer dizer, eu com franqueza penso que sim. As pessoas estão informadas hoje, graças à comunicação social, sobre a complexidade extrema de um conjunto de processos que estão em investigação. E sobre as pessoas percebem a razoabilidade das demoras. Nós temos um processo pendente que teve investigação criminal e, segundo as notícias, teve 20 ou 30 pessoas a tempo inteiro durante 2 ou 3 anos. Não basta isto para as pessoas perceberem que há ali uma complexidade excepcional. Quer dizer, alguém acredita que estas 20 ou 30 pessoas estiveram sentadas a olhar para o processo e a ver televisão e a fumar charuto? Isso não aconteceu. Estas pessoas eram as primeiras interessadas em levar o processo até ao fim. Portanto, as pessoas percebem, sem prejuízo de poderem dizer muito bem, há atrasos aqui e ali, nós somos os primeiros a reconhecer que pode haver problemas, e há. Nestes processos a que o Sr. Presidente da República se referia, dificilmente é possível ter uma resposta mais rápida. Na fase de inquérito, como amanhã na fase de julgamento, alguém razoável, de boa fé, vai pedir a um tribunal que faça um julgamento destes em 6 meses. Com 3 juízes a analisar toda esta prova que demorou anos a recolher. Ainda por cima... E tem apoio técnico? Sem apoio técnico, porque há um conjunto de normas que estão previstas na lei desde 2013, que determinam que as comarcas, os tribunais deviam ter apoio técnico e, neste caso, estamos a falar de apoio na área financeira, da contabilidade, da economia, portanto, técnicos que ajudem o tribunal a decifrar os factos. Se o tribunal não tiver estes instrumentos, evidentemente que ninguém lhe pode pedir ao tribunal que demore metade do tempo que vai demorar.
E isto é um problema importante, porque eu gosto de fugir à ideia da falta de meios. Quer dizer, não tenho interesse como juiz em passar a vida a queixar-me da falta de meios. Mas neste caso concreto, sabemos que o Conselho Superior da Magistratura tem pedido reforço financeiro para poder finalmente contratar os técnicos. E se isso acontecer, se chegarmos a estes processos e os juízes não tiverem estas assessorias, evidentemente que vai haver falta de meios. Embora eu deva dizer que estou convencido que depois daquilo que nós temos dito e depois daquilo que passou a ser evidente, esses meios terão de aparecer. Em relação à forma como dizia, que as pessoas começam a perceber que quando um processo é complexo ele não pode tropeçar em etapas, tem que as seguir. Estávamos aqui a falar destes dados que foram há bocado noticiados no Jornal Público, precisamente, e que 2/3 dos processos por corrupção foram arquivados. Sim. Só resultou em 5 condenações de 408 processos. Não é 2/3, 5 em 408 é muito menos. Mas de qualquer maneira, as pessoas têm esta percepção. Eu estou a ler isto na diagonal, claro, nós estávamos a falar sobre estes números. Caíram agora em cima da mesa. Caíram agora. Mas, de qualquer maneira, as pessoas percebem a complexidade, que os juízes, o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho, mas depois tem que resultar em alguma coisa. No final tem que resultar em alguma coisa. É verdade. Num trabalho sólido que resulta numa condenação ou numa absolvição. Certo. Numa absolvição já ser muito longo já não é muito bom, não é? Não consigo fazer uma análise fina desses números, precisava ter. Sim, os números nem parecem vou exigir estranhos, isso. certo? Sim. Mas eu diria em geral isto. O que é normal é que se uma acusação for bem feita, que chega a julgamento e a probabilidade de condenação não é ínfima. Não lhe consigo dizer qual será a média normal. Portanto, se estamos a falar de um conjunto de processos que são absolvidos em julgamento, se for um número excessivo, pode mostrar que há deficiências na investigação. Mas eu não sei se é esse o caso. Quero, no entanto, dizer que a justiça se faz quando se condena uma pessoa que se apurou que cometeu um crime ou quando se absolve uma pessoa. Portanto, os processos de que temos estado a falar, o que é importante para o cidadão, para os arguidos, para nós todos, é que eles, quando chegarem a tribunal, tenham um tribunal competente e imparcial para o julgar e que faça justiça condenando ou absolvendo. Evidentemente que com números dessa natureza, se nós estamos a falar de 90% de absolvições ou de 90% de condenações, as coisas são diferentes. Porque o sistema que temos de investigação, em princípio, garante à partida que aqueles casos em que manifestamente não há indícios já foram arquivados na fase de inquérito. Pode ser a isso que esses números se refiram, não tenho a certeza absoluta. Agora, as pessoas têm que perceber isto. Nós só conseguimos pôr os processos a andarem, a correrem, fazendo uma de duas coisas e são as duas más. Ou dizemos aos arguidos, olha, os senhores não têm direito, não têm direitos fundamentais, nós vamos fazer isto tudo à pressa, atropelamos os vossos direitos, que é para fazer uma acusação rapidamente. Ou então, chegar a meio do processo, toca a campainha e diz, olha, isto acabou, não há mais tempo, temos pena, havia de facto indícios, mas já passaram 6 meses, já passou um ano, os senhores façam o favor de ir para casa, porque qualquer destas duas soluções é má. Nós temos que aceitar o princípio de que em certos casos muito excepcionais, os tempos médios dos processos vão ter que ser cedidos. Não seja obrigada pela sua participação no Jornal das 7. Boa tarde.